esse mês de agosto, junto com os cultos de quinta, em que a gente vai estar na imersão, conhecendo sobre o Espírito Santo. Nós vamos buscar sobre o Espírito Santo, conhecê-lo, nos cultos de quinta, nas redes dos lares. Nós vamos estar com marcas do avivamento, junto com o culto domingo à noite. Então, é um chamado de Deus para esse mês, a gente mergulhar na intimidade com Deus. Mergulhar em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Não tem, talvez você já teve muitas experiências com Deus, quem sabe? Mas o nosso Deus é um Deus que tem um maná novo, amém? O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. O nosso Deus não tem ninguém que já teve experiências profundas demais, que não tem muito mais para poder mergulhar nele. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai me levar, vai nos levar nesse mês de agosto a um nível novo que a gente ainda não viveu, para a glória do nome dele. É como Moisés, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto água brotar da rocha, já tinha visto carne cair do céu, já tinha visto coisas tremendas, águas amargas se tornarem águas potáveis. Mas o Senhor levou ele no monte, e lá naquele monte ele teve uma experiência com o Senhor, a ponto dele descer e a face dele reluzir a luz. As pessoas não conseguiam olhar, tamanha era a glória de Deus. Então o Senhor tem um nível mais além para me levar e te levar, amém, querido? Seu coração queima por isso, amém? A querer conhecer mais o Senhor, que assim seja no nosso coração, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo de número 2. Quero pregar um texto que é conhecido por nós, esse texto maravilhoso. Não vou delongar aqui por causa do nosso tempo hoje, né? Hoje um dia mais especial, com programações especiais, mas eu quero trazer o que esse texto traz para o nosso coração, um texto que eu já até li na igreja, há alguns anos atrás, e que tem aprendizado sempre para a nossa vida, e que vai trazer para nós, a partir dessa série de domingo, marcas do avivamento, aprendizados que eu creio que vai queimar o nosso coração. Joel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 12, a palavra do Senhor assim nos diz. Encontraram, irmãos? Amém? Mesmo assentado, mas reverentemente, diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se a mim de todo o coração. Vamos repetir essa frase juntos? 1, 2, 3 e... voltem-se para mim de todo o coração. Mais uma vez. Com jejum, lamento e pranto. 13, rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão trazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, ajunta os anciãos, reúna as crianças, aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Você pode dizer graças a Deus? Verso de número 25. Você conhece esse texto, vai identificar rapidamente. Vou compensá-los, olha Deus aí ouvindo o clamor do povo, pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Receba essa palavra. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, vamos ler o verso 28 a seguir juntos, até o 29. 1, 2, 3, 28 e 29 juntos, 2, 3. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento entre os sobreviventes para aqueles a quem o Senhor chamar. Você pode orar sobre essa palavra? Feche seus olhos agora, ore sobre essa palavra, peça para o Senhor falar com o Senhor nesses próximos minutos, mesmo que seja de forma objetiva. Fala: Senhor, fala comigo, torne essa realidade na minha casa, torne essa realidade no meu coração. Rasga o seu coração, como o texto diz, rasga o seu coração diante do Senhor, entregue a Ele de todo o seu coração. Bendito seja teu nome, Jesus. Nós te amamos, nós amamos a tua presença, nós amamos a tua casa, amamos a tua palavra. Nós tributamos ao Senhor honra, glória, louvor e adoração. Estamos diante dessa palavra com alegria na nossa alma, por conhecer um Deus que é misericordioso, compassivo, e que é voz que fala conosco, que a tua voz, ó Deus, ecoa no nosso coração. Um Deus que é vivo, um Deus que fala, mesmo sendo um Deus santo, que está sentado, como diz Isaías, no alto e sublime trono. O Senhor, ó Deus, ao mesmo tempo é o Deus que fala com os teus servos, apesar de quem somos. E a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor nos dá direção, a voz do Senhor muda a nossa história. Ah, Jesus, a voz do Senhor traz transformações, traz libertação, traz salvação. Os nossos olhos caem as escamas. A voz do Senhor muda a história. Ó Deus, a tua voz traz, ó Deus, vida onde não tem vida. Então, ó Deus, que essa voz do Senhor fale conosco nessa noite, no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os grandes avivamentos da história, eles aconteceram em tempos de intensa, não é de média crise moral, e intensa crise espiritual. Os grandes avivamentos, pensa em crises intensas. Você fala assim: já era, não tem mais jeito. O cenário é caótico dessa nação, o cenário é caótico dessa casa, o cenário é caótico. Foram onde nasceram os maiores avivamentos que cercaram a história bíblica e a história do cristianismo. Tem um livro, Assembleia Solene, de Richard Rohr, que ele afirma que existem 4 fatores que precedem o avivamento. 4. O primeiro que ele coloca, o que prepara o ambiente que é oportuno para a manifestação do avivamento. O primeiro que ele coloca é declínio espiritual e moral. Vamos dizer juntos essa frase? Declínio espiritual e moral. Esse é o primeiro que esse autor coloca como o que precede esse período de declínio na sociedade. Esse período de moralidade, onde você fala assim: meu Deus, acabou, o povo está tudo invertido, tudo perdido, está um caos. A gente abre o Instagram, ouve as notícias, a gente fala: é um caos, não tem jeito, sociedade não tem jeito mais. Esse declínio, essa crise intensa moral, essa crise intensa espiritual, foi prelúdio, foi ambiente, foi oportuno, precedeu os grandes avivamentos que aconteceram na história da Bíblia e na história da humanidade. Um deles que eu me lembro foi o reavivamento que aconteceu na Inglaterra no século XVII, onde a Inglaterra, nesse século XVII, a primeira metade do século XVII, uma condição assim, moral deplorável. O país estava um caos, violência, embriaguez. Eu não sei se você vai conseguir fazer aí comigo algumas conexões muito óbvias. Prostituição. Dizia-se que a cada 6 casas em Londres, uma era prostíbulo. A cada 6 casas. Na primeira metade do século XVI, as igrejas estavam doentes, pastores pregando sermões mortos, onde se narra, nessa primeira metade do século XVII, na Inglaterra, onde se narra que os sacerdotes deixavam o púlpito e iam para os jogos, deixavam os púlpitos ali e iam se embebedar nas mesas de jogos. O sacerdote terminava de pregar, ia para a mesa de jogo, descaradamente, e o povo já estava aquilo ali como comum, de nível de perversidade. Só que na segunda metade do século XVII, a Inglaterra mudou, porque homens simples, não sei se você já ouviu falar, como John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley?
Homens como George Whitefield, que foi contemporâneo, e tantos outros. Esses homens começaram a orar, irmã Beth. Começaram a orar, irmã Maísa. Começaram a orar, Valéria. Começaram a orar, clamar ao Senhor. Poucos homens, simples, sem altas influências na sociedade, mas homens que eram conhecidos nos céus. Eles começaram a orar, orar, orar. E começou um avivamento, varrer, limpar a Inglaterra, onde nós conhecemos os maiores avivamentos que aconteceu através de John Wesley, George Whitefield, que preparou para a grande reforma protestante. Coisas tremendas aconteceram a partir de homens que começaram a mover e a pregar no poder, homens e mulheres comuns, profissionais liberais, a buscar a face de Deus. Ler histórias como essa, confesso que enche o meu coração de expectativa, de saber que esses avivamentos nasceram no ventre da crise, porque nós olhamos para a nossa realidade e vemos que isso é um cenário, é uma realidade que nós estamos vivendo. E se você olhar, por exemplo, na história bíblica, o vale de ossos secos, o texto diz que o vale estava nem de ossos secos, estava de ossos sequíssimos, nem tutano tinha. Mas foi nesse cenário que Deus pegou, e que ali era um retrato do povo de Israel, lembra? Ali foi Deus levando o profeta até um vale de ossos sequíssimos para mostrar a realidade espiritual do povo de Israel. Mas foi diante desse vale que um profeta se levantou e começou a dizer aos quatro cantos da terra: sopra o Espírito, sopra o Espírito. E aquilo que era um vale de ossos sequíssimos, que nem animal gostaria de consumir aqueles ossos, se levantaram, foram se ligando, foram se unindo, e levantou um exército poderoso de ossos sequíssimos. Cenário improváveis, foram os cenários de maior manifestação de avivamento. O avivamento que a gente então conhece, por exemplo, em Atos 2, que surpreende, que é o marco do início da igreja, também foi precedido de um declínio moral e espiritual terrível. E olha que Jesus tinha vindo, né? Jesus veio, antes de Atos 2 acontecer, Jesus tinha vindo, ficado ali os seus 33 anos, 3 anos de ministério, morreu, ressuscitou, depois de ressuscitado ficou 40 dias na terra. Só que por que então, mesmo com Jesus ter vindo, estava um caos ali moral? Tanto que quando eles tiveram que escolher entre Jesus e Barrabás, quem que o povo escolheu? Quem que a sociedade escolheu? Barrabás. Imagina vendo o que Jesus fazia, ressuscitando Lázaro, curando tanta gente, fazendo tanta maravilha, que João, o evangelho de João, diz que não caberia em livros os milagres que ele fez, de tantos milagres. O povo vendo isso, mas preferindo um criminoso, preferindo ali um criminoso. Por que esse povo estava preferindo ali Barrabás? Porque o povo se parecia mais do que com Barrabás do que com Jesus. É mais fácil você conviver com aquilo que te conforta do que com aquilo que te confronta. Então eles queriam estar mais perto de Barrabás, porque Barrabás carregava o pecado que a alma deles carregava. Ou seja, a escolha de Barrabás é um grito da crise moral e espiritual que o povo estava vivendo. Mas foi nesse cenário de crise moral, esse cenário de crise espiritual, que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. No cenário de caos, 3.000 se converteram, 5.000, porque o Senhor, Ele usa esses ambientes, onde para o homem é impossível qualquer mudança, para manifestar o seu sobrenatural. E talvez a gente olhe para o Brasil, sobretudo nesse tempo, e diz: meu Deus, o nosso país está indo de mal a pior. Nós estamos vivendo uma crise no judiciário, na política, uma crise moral que a gente já sabe há muito tempo, onde as músicas que mais explodem, que mais tem views, que mais tem coisas, são as mais promíscuas e profanas, onde o carnaval mais se intenta em ridicularizar Jesus do que qualquer outra coisa, em carregar ideologia, em fazer obras malignas do que qualquer outra coisa, onde quer se forçar tudo contra o cristianismo. Você vai ver os programas televisivos que mais dão hip-hop, são programas que mostram ali coisas fúteis, pervertidas, traição, bebedeira, o BBB lá, a pegação, palavrão, onde os valores da família estão sendo rechaçados.
Nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que clamar porque nós estamos vivendo um caos terrível. Tinha uma reportagem de 2 anos atrás, publicou a reportagem no G1, que atualmente 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na capital paulista. Preste atenção, dessas 380 pessoas, isso aí tá publicado, 100 são crianças de 4 a 12 anos. 100 dos 380, 100 são crianças que estão fazendo a transição de gênero, 4 a 12 anos, 180 adolescentes gratuitamente, e 100 são adultos a partir de 18 anos. Ou seja, um cenário espiritual, um cenário moral, um cenário caótico que a gente olha. E uma igreja, queridos, um cristianismo, uma igreja fraca, não igreja como instituição, mas como corpo de Cristo sobretudo, não conseguirá vencer essas hostes do mal no mundo em que nós estamos vivendo. E ao mesmo tempo que a gente olha para as reportagens, vê pessoas, o homem agredindo a mulher, vê essas perversidades, essas mentiradas que estão acontecendo, ao mesmo tempo que isso entristece o nosso coração, ao mesmo tempo que isso gera talvez um certo medo na nossa alma, o que eu quero nessa noite trazer para o nosso coração nessa noite, eu creio que ao mesmo tempo isso abre uma janela na história para a manifestação do sobrenatural de Deus. Eu creio que quando nós chegamos nesses ambientes de caos, em que bate um desespero na nossa alma, de tanta mentira, de tanta coisa que parece que não tem limite, onde o certo é fazer errado, o errado é certo, onde a gente chega nessa situação, abre-se uma janela na história, eu creio, para que a intervenção do sobrenatural aconteça, e nós clamamos por isso, porque cremos naquilo que diz 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Meu irmão, Deus mudou o cenário do povo de Israel dentro do Egito. 430 anos de escravidão, não havia nenhuma esperança para ninguém, para aquele povo, de mudança. É pai, é avô, é bisavô, o filho, tudo como escravo, até que um povo começa a clamar, e Deus dos céus ouve e muda o cenário. Aquilo que era escravidão vira milagres, vira libertação, vira caminho rumo à terra prometida. Oh meu irmão, o Senhor precisa queimar o nosso coração, o Senhor precisa me levantar e levantar a você, para poder clamar ao Senhor, clamar por Valadares, clamar por Minas Gerais, clamar pela nossa nação. Sabe por quê? Porque o ambiente está propício. Por que está propício? Porque está terrível, porque está de ossos sequíssimos. Mas eu quero declarar que Deus vai levantar a mim, vai levantar a cada um de vocês, a cada um de nós, como o profeta Ezequiel, para profetizar: vale de ossos secos, recebam vida, recebam vida, recebam vida. Levanta John Wesley, levanta George Whitefield, levanta homens e mulheres neste lugar, Jesus. Nós não podemos nos acostumar. Leonardo Ravenhill, ele diz: milhões de pecadores irão experimentar o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o contato com o fogo do Espírito. A gente não pode fazer disso aqui uma prática religiosa. A gente não pode cantar do mesmo jeito que a gente está cantando, gente. A gente não pode fazer louvor do jeito que a gente está fazendo, cantando aqui, não sabendo o que está cantando. Às vezes eu passo, tem gente que está aleatória no vento, está olhando para uma coisa, mexendo no celular, e não pode. Não pode. A sua vinda aqui se torna inútil, o culto se torna inútil. A gente precisa vir aqui para queimar por Jesus. A gente precisa vir aqui para poder entregar a Ele o nosso melhor. Porque lá no
na cruz do Calvário, talvez você está cansado, mas deixa eu dizer, lá na cruz do Calvário, ele ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde, depois de apanhar a madrugada inteira, apanhar, ser julgado, a madrugada inteira, da 9 da manhã até 3 da tarde, o sol está talante sobre Jesus, e ele ali liberando perdão, liberando salvação. Pai, perdoe porque não sabe o que faz. Ele está ali no altar, até chegar a dizer: Tetelestai, está consumado, o preço foi pago, a obra foi concluída. Ele não desistiu. Então ficar de pé, levantar, cantar um cântico, meu irmão, com fervor na alma, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Oh, Jesus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, que o Senhor tem misericórdia de nós. A gente não pode viver uma religião vazia, queridos, uma religiosidade vazia. Senão a gente vai estar igual os escribas e fariseus, sepulcros caiados, belos por fora, bem apresentáveis por fora, cheio de luz na mente, mas não tem fogo no coração. A gente precisa entregar para o Senhor algo melhor do que a gente está entregando, porque o texto diz assim, para a gente voltar ao Senhor de todo o coração. Eu não sei se para você o que você está fazendo está sendo de todo o seu coração para Ele, mas eu olho para mim e falo: Senhor, eu preciso melhorar demais. Eu preciso derramar, a Deus, algo mais intenso para o Senhor nos meus louvores, nas minhas orações do meu dia. É o mínimo que eu preciso fazer, quanto mais diante de um caos como esse. Uma entrega mediana não vai mudar a situação da sua casa. Uma entrega mediana não vai mudar, não vai mudar a realidade da nossa cidade, não vai mudar. Se a gente não voltar para Ele, como Ele disse para Joel, de todo o nosso coração. Esse profeta Joel é considerado como o profeta do avivamento. Se você ler o capítulo 1, você vai ver, o cenário dele era ainda pior do que o nosso. Porque o verso 1 de Joel capítulo 1, deixa eu só citar esses textos e a gente trazer as aplicações. Joel 1 diz assim, verso 4, diz assim, ó: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Um povo de cultura agropastoril e estava vivendo uma crise na agricultura, na provisão terrível. A gente precisa orar pelo Brasil. Vai comendo, vai comendo. Vinha, era 4 diferentes variedades de enxames de gafanhotos. Eles revezavam na destruição: cortador, migrador, devorador e destruidor. Vai comendo o que se tem do povo. Vai comendo. Era o que eles estavam vivendo. Se não bastasse, além dessa crise, no verso de número 18, Joel capítulo 1, verso 18, diz assim: como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os gafanhotos, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Então o gado estava morrendo aqui aceleradamente. Não havia pasto, não havia frutas, não havia o que eles tinham para comer, carne para se alimentar. Olha o verso de número 20: até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram. Crise hídrica, crise na agricultura, crise na pecuária, crise naquilo que eles tinham de provisão. Joel 1,12 diz assim: a vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as aves do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. As sementes não vingavam. O que eles plantavam, trabalhavam, não dava frutos. A expectativa de um futuro econômico estável estava escoando no coração deles. A alegria dos homens se esvaíram. Está aí no texto. Porque eles plantavam e não conseguiam ter um futuro econômico garantido.
e no meio do corpo de Cristo. João capítulo, no meio da igreja, do templo, Joel 1:9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estão o quê, gente? Estão de luto, porque eles não tinham mais o que ofertar, porque não tinham com que alimentar. Ofertavam de cereais, ofertavam os animais, os sacrifícios, mas não tinha mais. E os sacerdotes estavam como de luto, estavam entristecidos, desmotivados, sem esperança. E a crise moral? Joel 1:5. Acordem, olha a palavra para quem vai, está escrito aí, Joel 1:5, obrigado por ajudar a pregar. Acordem o quê? Bêbados. Olha a mensagem de Joel: acordem bêbados, e chorem, lamentem-se a todos vocês, bebedores de vinho. O verso 2, capítulo 2, melhor dizendo, verso 2:12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, uma mensagem específica direcionada para bêbados. Imagina o caos que estava, o caos moral que estava, essa cidade de um caos espiritual, porque aqui está falando para o povo voltar ao Senhor, no verso 12 que nós lemos. Crise para todo lado, e tocando a economia, grito de Deus, tocando a moral, grito de Deus, para que o povo, para que a igreja se alinhasse. E foi nesse cenário de crise terrível que esse povo estava vivendo, de não ter água, de não ter comida, de plantar e não prosperar as sementes, de um quadro econômico, de um futuro econômico desesperador, que Joel chama o povo o quê? Para se alinhar com Deus. Voltem-se para mim, diz o Senhor. Foi nesse cenário que Joel chama o povo para buscar o avivamento, buscar de todo o coração, buscar de toda a alma, com jejum, com lamento, com pranto. Não é uma entrega mais ou menos. E a gente extrai desse texto, para a gente trazer as aplicações finais, alguns fatores que a gente precisa hoje colocar em prática na nossa vida, que vão preceder, que vão preparar para o avivamento. Anote aí. O avivamento, ele exige posicionamento. Vamos dizer essa frase juntos? 1, 2, 3 e... O avivamento exige posicionamento. Nós não vamos ver a cidade, o estado, a nação, a família, o casamento, a economia, nada mudar se a gente não se posicionar. O verso de número 12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração. Pode deixar o verso 12 aí. Então Deus disse aqui através dos sacerdotes a exortar, levanta Joel para inquietar os sacerdotes, exortar o povo aqui para uma mudança de caminho. Voltem, porque eles estavam indo num caminho que não era um caminho certo. O texto diz: voltem, é um tempo de mudança de rota. Quer viver um avivamento na sua alma? Porque todo avivamento nacional é precedido de um avivamento pessoal. Todo avivamento na família é precedido de um avivamento de um coração. Levanta-se Charles Finney, levanta-se John Wesley, e o avivamento chega nos lugares, é através de pessoas, coração que queima. Então quer ver sua casa incendiada, os filhos incendiados? Primeiro a gente precisa aplicar os princípios no nosso coração. O princípio é posicionamento, é necessário tomar uma posição diante de Deus. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se. Posição: eu estou indo para esse caminho, eu não vou mais nesse caminho, eu vou voltar para o caminho do Senhor. É uma posição, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma posição. Enquanto eu não tomar uma posição, nada vai mudar. Talvez você entrou aqui, participa dos cultos, você gosta do culto, você se sente bem nesse ambiente, mas até hoje você não tomou uma posição diante de Deus. Você sai daqui e fala: que louvor abençoado, que palavra que me animou para essa semana. Estou abençoado, mas ainda não tomou uma posição diante de Deus. A chamada de Deus para que haja mudança na nossa vida, a gente precisa tomar uma posição. Volta. Sai desse caminho que está te distanciando, que está te mantendo frio, que está
está te fazendo ser uma pessoa mediana, sai e voltem-se. Agora, o texto é agora. Então são decisões que a gente precisa tomar hoje. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim. A realidade do filho pródigo não mudou enquanto ele não tomou uma decisão de mudança, de voltar. Eu preciso voltar para a casa do pai. Ele precisou voltar para o caminho. Enquanto ele não tomou uma decisão, nada mudou na vida dele. Mas quando ele tomou uma decisão, o pai estava de braços abertos, aleluia, para receber, para mudar a roupa, para colocar sandália nova, para colocar anel novo e para poder celebrar. É isso que Deus quer fazer com vidas aqui nesse lugar. O Senhor está falando: toma uma decisão hoje, toma uma posição hoje, porque através do seu posicionamento vai vir um avivamento e vai tomar o seu coração, vai tomar a sua história, vai mudar a sua vida. O verdadeiro avivamento, ele exige um posicionamento, é um arrependimento sincero, munido de um comportamento coerente. Um teólogo, Duncan Campbell, diz: a necessidade mais preeminente de nossos dias, é de um batismo de santidade. É uma mudança. Sabe por quê, gente? Jesus não busca fãs, Jesus busca discípulos. Não é gente que admira. Olha, nossa, eu choro ver o filme Paixão de Cristo. Igual já tem outros mais novos, né? Nossa, eu saio do culto, eu choro. O que o Senhor não está buscando fã que emociona. O Senhor está buscando discípulos que nega a si mesmo, toma a sua cruz e sigam. Para que a gente possa viver, é necessário o que, gente, que eu falei? Posicionar. Diga comigo: o avivamento exige posicionamento. Vamos falar essa frase, 1, 2, 3 e o avivamento exige posicionamento. Outra coisa, deixa eu ver isso. O avivamento, ele exige posicionamento, e o avivamento, ele exige intimidade. É um relacionamento com Deus. Não é, como nós estamos dizendo desde o início, não é um relacionamento basilar, médio. É um relacionamento de intimidade, de proximidade, de convivência não só dominical, mas de convivência diária. Porque o texto diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se o quê? Voltem-se para mim. Ou algumas versões: convertei-vos a mim. Porque hoje, grande parte das pessoas, elas ao procurarem a Deus, elas procuram para receber uma bênção. É uma busca para um bem-estar pessoal, e não de fato para um relacionamento com Deus. Sim ou não, gente? Talvez é para sentir melhor emocionalmente, para aliviar a ansiedade, talvez para receber uma bênção que precisa no trabalho, ou talvez para completar uma rotina social que é interessante ali, que faz bem, de boas ações. Mas não é isso. O Senhor está chamando aqui para o avivamento, a intimidade. Volta-se e volta-se para mim. Então, em tempos de que o avivamento está acontecendo dentro do nosso coração, a gente não só contenta em receber, eu anotei, conhecimento a respeito de Deus, mas realmente conhecê-lo em intimidade. Inclusive a palavra conhecer, no hebraico, é um conhecimento de intimidade. Conheçamos ao Senhor, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento catedrático apenas, mas sobretudo um conhecimento de intimidade, de profundidade, de uma geração que ama mais a presença do que os presentes. Será que a gente já tem chegado a isso? Será que a gente ama mais a presença de Deus do que os seus presentes? Se Ele não nos desse mais nada, será que você e eu continuaríamos buscando a sua face? Se Ele der, Ele é Deus, mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus, porque eu amo a sua presença mais do que os seus presentes. Por isso que a gente vê campanhas, lotam muitas vezes igrejas. Campanha, não sei o que, já tem muito tempo que eu não vejo isso. Mas campanha das 7 chaves para obter não sei o que a vitória. Sempre para receber bênção, receber bênção. Deus abençoa, irmãos. Nosso Deus é um Deus abençoador mesmo. Mas Ele está em busca de gente que seja filho, que o busca não apenas por aquilo que Ele dá, mas por quem Ele é.
Imagina você que é pai, como no dia dos pais, o seu filho só chega perto de você para poder pedir coisas. Pai, me dá um dinheiro aí para eu sair. Ô meu filho, maior satisfação em te dar o dinheiro. Senta aqui, vamos conversar com o pai. Como é que foi o seu dia? Não, tem tempo não. Vem aqui meu filho, deita no meu colo aqui. Deixa o papai contar algo para você, te ensinar. Eu não quero saber nada que o senhor tem para me falar não. Me dá aí agora o meu dinheiro aqui. Me dá um carro, me dá não sei o quê. Imagina você, o coração de pai. Então nós precisamos buscar o Senhor mais do que aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele é. Para a gente poder encerrar, o louvor pode vir. O avivamento exige posicionamento. O avivamento exige intimidade. E o avivamento exige intensidade. Diga comigo, posicionamento, intimidade, profundidade ou intensidade. Porque o texto diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Voltem-se para mim. Posicionamento, voltem-se para mim. Intimidade, não só para aquilo que Ele pode dar. Posicionamento, intimidade, de todo o coração, intensidade. Volte-se para mim de todo o coração. Rasgue o coração e não as vestes. O avivamento, ele tem um preço, que às vezes a gente vai acordar mais cedo para poder buscar a Ele. Acorda 5 horas, 6 horas, estou cansado para buscar o Senhor. Profundidade, saiba que isso, nenhum do preço pago no Senhor, ele é em vão, ele será em vão. Hoje o que o Senhor está falando com você? O que o Senhor está falando para você? Eu vou deixar só essa frase, eu nem vou entrar nos outros aspectos. Quem sabe nas próximas semanas aí a gente fala. Mas o que o Senhor está falando com você? Talvez você esteja diante de um cenário, a gente está falando a nível nacional, mas quem sabe você olha para dentro da sua casa, olha para a vida dos seus filhos, olha para o seu casamento, olha para a sua realidade, olha para a sua vida espiritual, emocional. Eu preciso de uma mudança. E o Senhor está falando, então é necessário um posicionamento, é necessário uma busca de intimidade, e é necessário intensidade, é jejum. Qual a última vez que nós fizemos jejum, hein, gente? Qual a última vez que nós gastamos ali 30, 40, 1 hora? Às vezes perde-se noite de sono. Às vezes, qual a noite de sono que eu perdi mexendo na internet? Ou vendo um filme? Agora, qual a última noite de sono que eu ganhei, né? Não perdi. Orando, lembra? E a gente vai ver como que está a nossa vida espiritual. O vídeo está ok? Eu lembrei de um vídeo aqui. Eu vou passar um vídeo, 5 minutos. 5 minutos um vídeo. Nós encerramos orando sobre esse vídeo. Na virada do século XIX para o século XX, a população do país de Gales contava com pouco mais de 1 milhão de habitantes. Havia muitas igrejas, no entanto, imersas em frieza espiritual. Aos poucos, algumas pessoas começaram a se incomodar com a apatia e a frieza espiritual. Entre elas estavam Dian Hall, que escreveu que a maior necessidade da nação galesa hoje é avivamento. Por volta do ano de 1904, um outro líder, Joseph Jenkins, também sentiu o encargo de buscar avivamento. Em um culto de jovens de sua igreja, ele fez a seguinte pergunta: o que Jesus significa para você? Florrie Evans, uma adolescente de 16 anos, se pôs em pé e disse com voz trêmula: eu não sei exatamente o que posso dizer nessa manhã, mas eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Palavras simples, sem nada de muito especial. Muitos de nós poderíamos dizer as mesmas palavras com sinceridade e nada aconteceria. Mas não foi apenas o que ela disse, mas como disse. Deus estava preparando o combustível espiritual há algum tempo. Só estava faltando a faísca, que chegou com essa confissão feita por uma adolescente. Anos mais tarde, Florrie foi como missionária para o interior da China. Deus então levanta também um pastor chamado Seth Joshua para orar insistentemente,
Senhor, dobra-me, me dê Gales. Agora vamos voltar um pouco no tempo para falarmos sobre como Deus preparou Evan Roberts para liderar o avivamento. Evan nasceu em 1878, na cidade de Logor. Sua família era metodista e levava as coisas espirituais muito a sério. Converteu-se aos 13 anos de idade. Ele tinha muita sede espiritual e durante 13 anos, ou seja, até seus 26 anos de idade, orou com perseverança por um avivamento. Em 1904, ele começou a estudar, a fim de ser um seminarista. Nesse mesmo tempo, ficou sabendo que o pastor Seth Joshua estaria ministrando em uma cidade próxima. Ele pediu dispensa da aula para ir à reunião. Era uma quinta-feira, 29 de setembro de 1904. Ao terminar a pregação, Seth Joshua fez sua costumeira oração: Senhor, dobra-nos, nos dê Gales. Essa oração marcou profundamente a vida de Evan Roberts. Ao voltar aos estudos, não conseguia mais se concentrar, tendo um ardente desejo de ganhar almas. Ele foi então ao diretor da escola, o veterano Evan Phillips, e disse: Estou ouvindo continuamente uma voz, dizendo que devo voltar para casa e falar com os jovens da minha cidade sobre Cristo. Será que é a voz do Espírito ou a voz do diabo? O diretor sabiamente o respondeu: O diabo não traz tais pensamentos para nós. Você ouviu o Espírito Santo. Roberts volta para casa em 31 de outubro de 1904, uma segunda-feira. Ele pede ao pastor para falar aos jovens da igreja. O pastor, relutante, disse que ele poderia conversar com aqueles que se dispusessem a permanecer após a reunião. Apenas 16 pessoas ficaram, talvez por pena de Roberts. A reunião não foi muito fácil. Evan parou para orar 3 vezes durante seu longo apelo. Na quarta-feira, Evan, com fé, disse que o avivamento estava vindo e eram necessárias 4 atitudes: confissão e arrependimento, reconciliação com o próximo, obediência imediata ao Espírito Santo e confissão a Jesus publicamente. Na sexta-feira daquela primeira semana, a igreja estava cheia. Sobre isto, Roberts disse: Solicitei essas reuniões para falar com os jovens, mas os adultos e velhos estão correndo para participar também. No domingo, o pastor disse no púlpito que estava entregando a reunião nas mãos do Espírito Santo. O culto durou 6 horas e o poder de Deus foi derramado sobre a congregação. Alguns clamavam misericórdia, outros se prostravam, ainda outros louvavam cânticos com as mãos levantadas. As reuniões aumentaram ainda mais e o avivamento se espalhou por toda a terra do país de Gales. Várias outras cidades, como Camden-Ganshaw, cidade de Florrie Evans, também já estavam avivadas. Evan Roberts passou a andar por toda a nação e nunca dizendo em qual cidade estaria, para que as pessoas não fossem ao culto por conta dele. O avivamento durou aproximadamente 18 meses, de novembro de 1904 a abril de 1906. Estima-se que nos primeiros 6 meses, 100.000 pessoas foram convertidas. Os efeitos do avivamento foram vistos na sociedade. Caloteiros pagaram suas contas, os bares ficaram vazios, muitos até fecharam. Houve uma queda drástica na criminalidade. Nos tribunais de justiça, muitas vezes não havia casos para serem julgados. A polícia ficava ociosa e passou a formar quartetos para cantar nas igrejas. Para a glória de Deus, muitos homens e mulheres se dispuseram a anunciar o evangelho como missionários, alcançando lugares distantes, como a Índia e a África. O avivamento também foi uma influência enorme para o avivamento da Rua Azusa, de 1906, nos Estados Unidos, e o avivamento na Coreia, em 1907. Deus fez, e eu sei que Ele fará outra vez. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Jesus, nós precisamos de Ti. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que está lançando diante do Senhor. Um coração prostrado diante de Ti, Senhor. Uma nação pode ser mudada. Um homem como Evan Roberts, que se lançou diante do Senhor, se tornou, ó Deus, um instrumento de transformação de um país inteiro. Ah, Jesus, imagina a nossa casa, imagina a nossa igreja, imagina o ministério onde a gente está. O que vai acontecer se um homem dobrado diante do Senhor pode trair o transformação, o avivamento sobre uma nação? Imagina as nossas casas. Levante, ó Deus, pais que se incendeiam na Tua presença. Levante filhos
te queimam de amor, que gastam tempo, ó Deus, em lágrimas no secreto. Raia sempre a cantorava. Não queremos entregar, ó Deus, uma entrega mediana, medíocre, hipócrita. Nós queremos nos entregar, voltar ao Senhor de todo o nosso coração. Incendeia o nosso coração, Jesus. Incendeia o nosso coração. Que saiamos daqui, ó Deus, nessa noite, com essa palavra queimando, que vai nos fazer chegar em casa e dobrar-nos. E vai chegar, ó Deus, que vai fazer-nos, ó Deus, na segunda-feira dobrar-nos. E vai fazer-nos na terça-feira dobrar-nos. E vai fazer na quarta-feira dobrar-nos. E vai fazer-nos na quinta-feira dobrar-nos. Na sexta, no sábado. E quando chegarmos no domingo aqui, transbordarmos a presença do Senhor. Receba, ó Deus, a nossa adoração nessa noite. Os nossos cânticos, o nosso culto seja agradável a Ti. Oh Jesus, nos faça como Abel e não como Caim, que presta adoração, mas adoração que não presta. Mas que a gente preste uma adoração que é agradável ao Senhor, que agrada os céus. E o Senhor receba nessa noite. Leve o Teu povo em paz, debaixo da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito. Que essa chama nos incomode, nos aquiete e nos faça mudar. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o corpo de Cristo. E que o avivamento seja sobre essa nação, no nome de Jesus. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Dobra-se. Deus te abençoe. Deus abençoe. Se quiser gastar um tempo aí com Jesus, pode ficar à vontade. Você está na casa dele. Que o Senhor te abençoe. O Senhor abençoe a sua casa. O Senhor abençoe a sua semana. O Senhor abençoe a sua família. O Senhor abençoe seus negócios. Graça, paz, prosperidade e presença de Deus seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus.